Pessoal, bem-vindos novamente. Vamos continuar analisando os crimes do edital da matéria de Direito Penal para o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Dando continuidade aos nossos estudos, que nós estamos analisando todos os elementos, todas as expressões, tudo que o tipo penal nos traz, para a gente não cair em erro, não confundir. Eu sei que são vários detalhes, vários artigos parecidos, que trazem situações semelhantes, mas aqui a gente está analisando item por item e vocês não vão se confundir, não vão cair em erro e vamos gabaritar a prova de Direito Penal na prova de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. A análise agora se dá do artigo 314, que trata do extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Assim dispõe o artigo 314 da Lei Penal: extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. A pena aqui prevista é de reclusão de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Pessoal, eu vou pedir para vocês grifarem essa expressão, se o fato não constitui crime mais grave. Passamos, então, à análise desse tipo penal. O bem jurídico, mais uma vez aqui, procura tutelar a administração pública, em especial a segurança, integridade e idoneidade dos livros oficiais e documentos, sejam eles públicos ou particulares, que se encontram sob a guarda do Estado. Então, aqui, pouco importa se os documentos são públicos ou particulares, mas necessário que os livros oficiais e os documentos estejam sob a guarda do Estado. O sujeito ativo aqui, mais uma vez, é o funcionário público, pois estamos diante de um crime próprio, o crime funcional previsto neste artigo. Mas atenção, se o autor não for funcionário público, estará configurado o crime do artigo 337 do Código Penal, que dispõe acerca da subtração ou inutilização de livro ou documento. Então, pessoal, a gente tem que analisar no enunciado se o sujeito ativo é um funcionário público. Aí estaremos diante do artigo 314. Se o sujeito ativo não for funcionário público, estaremos diante, então, do crime do artigo 337 do Código Penal, que dispõe acerca da subtração ou inutilização de título ou inutilização de livro ou documento. Aqui, a gente tem a mesma situação que a gente viu nos outros crimes funcionais em relação à atitude do particular. O particular pode ser coautor ou partícipe desta conduta, mas é necessário que ele tenha conhecimento que o outro agente é funcionário público. Como o fato de ser funcionário público é elementar do crime, do tipo penal aqui previsto, nós aplicamos, então, a regra do artigo 30, que trata da circunstância elementar do tipo, se comunica àquele que não possui essa qualidade. Então, o particular será coautor ou partícipe dessa conduta, desde que ele tenha conhecimento da qualidade de funcionário público do outro agente. O sujeito passivo aqui, imediato, é o Estado, e o sujeito passivo secundário é a pessoa lesada com essa conduta. O tipo objetivo desta conduta é extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, bem como sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Aqui, as condutas típicas são extraviar, sonegar ou inutilizar o que? Livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo. Trata-se de um tipo misto objetivo, ou seja, ainda que o sujeito ativo, no mesmo contexto fático, pratique todas as condutas previstas no tipo, haverá crime único. O objeto material aqui desta conduta é o livro oficial ou o documento, lembrando que pouco importa se o documento é público ou particular, mas ele deve gerar um interesse para a administração pública, ainda que denote um simples valor histórico ou sirva apenas para expediente burocrático. Lembra que eu pedi para vocês grifarem uma expressãozinha que está lá na previsão da pena? Pois então, a pena prevê que é reclusão de 1 a 4 anos,
se o fato não constituir crime mais grave. Estamos diante, então, do princípio da subsidiariedade, ou seja, há a previsão de subsidiariedade expressa na segunda parte do nosso artigo. Esta conduta exige o dolo, ou seja, a vontade do agente em praticar uma dessas condutas previstas no tipo. Mas atenção, o agente deve estar ciente de que, em razão do seu cargo, exerça a guarda do livro ou do documento. Ou seja, mais uma vez estamos diante da expressão em razão do cargo. E ele deve, então, em razão daquele cargo que ele exerce, ter a guarda do livro ou do documento. Não precisamos de nenhum elemento específico, não precisamos de nenhum elemento subjetivo para a prática desta conduta. Não há necessidade, então, de dolo específico, e sim o dolo que é exprimido pela vontade em praticar qualquer dessas condutas. Também não temos previsão de modalidade culposa. A consumação desta conduta se dá no momento em que o agente extravia, sonega ou inutiliza, independentemente de qualquer resultado de dano à administração pública. E nós temos que é possível a tentativa nas modalidades extraviar e inutilizar, pois tratam-se de crimes plurissubsistentes. Mas atenção, na modalidade sonegar, que trata-se de um crime unissubsistente, ou seja, um único ato para esta conduta, é inadmissível a tentativa. Então, pessoal, atenção, temos 3 modalidades. Na modalidade extraviar e inutilizar, é possível sim a tentativa, pois estamos diante de crimes plurissubsistentes. Na modalidade sonegar, nós não temos a tentativa, é inadmissível a tentativa. Por quê? Porque estamos diante de um crime unissubsistente, ou seja, a sua conduta ela se dá em um único ato. A forma majorada para este artigo, para esta conduta, é, mais uma vez, aquela prevista no parágrafo 2º do artigo 327, que trata, então, da conduta praticada por ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção. Ou seja, aqui a pena será aumentada da 3ª parte, em razão do cargo que ocupa. A ação penal aqui é pública incondicionada, mas atenção, como a pena não supera 1 ano, é cabível a suspensão condicional do processo nos moldes do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Na sequência, eu peço para vocês analisarem comigo o artigo 315, que trata do emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Vocês lembram que num bloco anterior eu pedi para vocês, atenção, se tratar de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, estaremos diante de um crime específico. Pois bem, chegou a hora de analisarmos esse crime. Ou seja, o 315, ele traz a conduta de dar às verbas ou às rendas públicas a aplicação diversa da estabelecida em lei. A pena aqui será de detenção de 1 a 3 meses ou multa. O bem jurídico é a administração pública, em especial a regularidade do emprego de verbas ou rendas públicas. O sujeito ativo aqui, mais uma vez, é o funcionário público, pois estamos diante de um crime próprio, o crime funcional. Mas atenção, aqui exige-se que o sujeito ativo seja funcionário público com poder de disposição de verbas e rendas públicas. Então, não basta que ele seja funcionário público, mas sim que o cargo que ele exerça lhe traga o poder de disposição de verbas e rendas públicas. O particular pode ser coautor ou partícipe desta conduta, desde que tenha a ciência da qualidade de funcionário do outro agente, conforme o artigo 30 do Código Penal. Atenção! Se tratar de conduta praticada pelo Presidente da República, estaremos diante do crime de responsabilidade do artigo 11 da Lei 1079 de 1950. E, se for em relação ao prefeito, aplicar-se-á, então, as disposições do artigo 1º, inciso 3, do Decreto-Lei 201 de 1967.
O sujeito passivo é o Estado, União, Estados-membros, Distrito Federal, municípios e demais entes citados no artigo 327, parágrafos 1º e 2º do Código Penal. Aqui, o tipo objetivo é dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei, e entende-se por verbas públicas os valores utilizados para pagamento das contas do Estado, tais como seus serviços públicos. Aqui, nós temos, então, que a consumação vai se dar no momento em que a pessoa, o funcionário público, dá à verba ou renda pública aplicação diversa daquela estabelecida em lei. Há necessidade aqui do dolo, o dolo na vontade de aplicar de forma diferente daquela estabelecida em lei essa verba ou renda pública. Pessoal, então aqui o tipo objetivo é dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. O dolo aqui é o dolo é a vontade, então, em dar às verbas ou rendas públicas aplicação diferente daquela estabelecida. Aqui não há a modalidade culposa desta conduta. O agente deve ter essa intenção. A consumação desse crime vai se dar no momento em que o agente efetivamente emprega a verba ou renda de forma irregular. E aqui nós estamos diante da possibilidade de uma tentativa, pois trata-se de um crime plurissubsistente. Nós temos também que necessária a análise do estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa e também se não estamos diante de uma situação de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, o que deverá ser analisado em cada caso para que não se aplique, então, a penalidade. A forma majorada desta conduta também está prevista no parágrafo 2º do artigo 327, que é aquela situação do aumento da terça parte quando o autor ocupar cargo em comissão ou de função de direção. A ação penal aqui, mais uma vez, é pública e incondicionada. E, para a gente finalizar o bloco, eu queria tratar com vocês de algumas questões. Qual o tipo de ação penal para o crime de extravio de livro ou documento? Nós estamos diante de uma ação penal pública incondicionada. E nós temos aqui ainda uma outra situação, como pode cair o exercício para a gente. O oficial de justiça tem sob sua responsabilidade o livro de cargas, de mandatos do cartório e destrói a página onde está registrada uma admoestação contra um colega oficial de justiça. Esse oficial de justiça comete qual crime? Ele comete, então, o crime que nós acabamos de ver, o crime de inutilização de livro ou documento. Agradeço a atenção e espero vocês no próximo bloco para a gente dar continuidade à análise dos crimes funcionais para gabaritarmos, então, a prova de direito penal do concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Até logo!